Sejam bem-vindos ao canal Reflexões Católicas. Aqui você encontrará lindas mensagens que lhe fará refletir a importância da presença de Deus em nossas vidas. Jesus nos ensina misericórdia. E quando eu olho para os evangelhos, cada encontro que Jesus realizava, o primeiro grande milagre que ele fazia na vida daquelas pessoas era justamente modificar o jeito como elas se interpretavam. Geralmente eram pessoas que estavam mergulhadas num contexto de muita miséria, de muito pecado, de muita vida que deu errado, de muita história que não valeu a pena. Jesus encontrou muita gente assim no fundo do poço, como eu já me encontrei algumas vezes, como você certamente já se encontrou, e porventura como muita gente se encontra hoje. Quem disse que as suas misérias podem lhe privar deste encontro com o Senhor? Pode ser que você já tenha escutado muito, que você é pecador demais, que você não dá muita coisa na vida. Esqueça isso. Esqueça tudo aquilo que já foi desanimador a seu respeito. Esqueça tudo aquilo que você escutou, que não fez bem ao seu coração, as palavras pessimistas sobre você. Eu sei que você erra, eu erro também. Nós somos iguais. Eu tenho erros, eu tenho fragilidades, eu também tenho as minhas infidelidades no meu dia a dia. Sou infiel ao meu batismo, não consigo ser o ser humano que eu sei que Deus quer que eu seja. Eu sei que você enfrenta os mesmos dilemas que eu, mas nós não precisamos desistir, nós não precisamos desanimar. Deus ainda acredita na possibilidade de fazer um milagre na nossa história. E não importa que a gente tenha errado muito até o dia de hoje. É só descer da árvore. É só ter a coragem de ouvir o convite de Jesus. Ou melhor, o pedido dele. É na minha casa que ele quer ficar. É na sua casa. E ao invés de se fazer de rogado, como se diz lá em Minas, de ficar orgulhoso. Não, eu sou pecador demais, ele não tem muito o que fazer na minha vida. Tem. Deixa ele ficar na casa dos santos lá, deixa ele se entender com os outros são melhor. Minha mãe é melhor que eu, padre. Não é na sua casa que ele quer ficar, não é na casa da sua mãe nem do seu pai, é na sua casa que ele quer ficar. Então, você tem o direito de dizer a mesma coisa que diz esse refrão. Se quiseres, Senhor, podes mudar a minha vida. Existem muitas pessoas que não conseguem se recuperar dos seus traumas, das suas dificuldades, porque não retiram os obstáculos do coração. Porque a pior condenação que nós podemos receber na vida não é a que vem de fora, é a que nós nos colocamos. Se sente miserável demais, porque tem muitos fracassos para administrar, muitas decepções, muitas traições, muitos sonhos que não foram realizados. Às vezes estão vivendo um momento da vida de perda. Perdeu, morreu alguém que você ama, perdeu um filho, perdeu um pai, perdeu a mãe, um irmão, um amigo. É nesse momento que Deus vem para exercer na nossa vida um papel fundamental, que é nos dar uma nova oportunidade de recomeçar a partir desta voz interior que nós chamamos de coração. Deixa Deus falar ao seu coração para que você tenha condições de restaurar aquilo que está quebrado dentro de você. E aí a gente tem aquele processo de restauração do que foi danificado. Nós não somos um interruptor de luz que acende e apaga. Nós somos processuais. Dentro de nós as coisas seguem uma ordem. É igual a regra do Eclesiástico, que debaixo do céu há um tempo para cada coisa. Há um tempo para plantar, há um tempo para colher, há um tempo de chorar, há um tempo de ser feliz. O coração humano tem regras. E toda vez que nós cometemos um erro, nós temos que viver o processo dessa restauração. É igual quando a gente corta a pele, quando a gente se machuca. A partir do momento que você machuca, tem o sangramento, depois do sangramento se estabelece ali já um processo de restauração dos tecidos, até que vai ficar uma cicatriz
dependendo do tamanho do corte, até que um dia isso some. Mas o corpo tem uma regra. A vida espiritual, a vida afetiva, segue regras semelhantes também. Somos processuais, volto a dizer. Isso é, eu vivo dentro de um processo. As coisas em mim não são assim da noite para o dia. Então, o arrependimento é essa oportunidade que eu tenho de finalizar. É como se ele fosse a cicatrização, né? Quando eu estou arrependido, é porque eu já estou começando a viver a cicatrização. Eu estou começando a viver esse processo final. Há o sangramento, a gente lamenta, a gente chora, nos incomoda demais. Depois você começa que as coisas vão ficando um pouco mais organizadas dentro de você. Você começa a olhar para aquilo que você fez de errado com um pouco mais de amor, com um pouco mais de misericórdia, porque isso também já é a ação de Deus em nós. Essa amorização, né? É por isso que Jesus convertia o coração das pessoas. E é por isso que Ele continua convertendo o coração das pessoas. Porque Ele modifica a voz interior. Ele retira aquela inimizade que pode existir entre o coração da gente e a gente. Eu não posso ter um coração inimigo. Eu tenho que ter um coração amigo. Que zele essa voz interior, que eu permita que essa voz interior zele pela minha felicidade. Que eu tenha a oportunidade de ouvir diariamente essa avaliação da vida que eu estou vivendo, do que eu preciso melhorar, porque isso é conversão. E eu não posso permitir que o meu coração seja um instrumento de condenação. Ele tem que sempre me mostrar o que está errado, mas ao mesmo tempo me encher de esperanças para alcançar um resultado melhor. Pode observar, quanto mais você mergulha em Deus, quanto mais honesto for o seu processo de fé, maior vai ser o seu desejo de ter uma coerência pessoal. A coerência que dá liga à nossa vida. Quando você percebe que você está costurado por dentro, você está alinhavado a uma convicção e que as suas atitudes estão alinhavadas a esta convicção. A gente precisa se perdoar todos os dias. É impressionante como nós temos necessidade de perdoar a gente todo santo dia. Por aquilo que a gente não conseguiu, por aquilo que a gente não alcançou. Eu falava aqui no início, né? Eu posso muito bem quebrar a minha dieta, que é um propósito simples na minha vida. Chega no final do dia, a consciência está igual um chumbo. Não é assim? E eu preciso me reconciliar, porque se eu não me reconcilio, eu me esculhambo na minha dieta. Eu relativizo. Eu já comi aquele doce mesmo. É assim que o inimigo vai encontrando brechas na nossa personalidade. Às vezes a gente encontra pessoas que são tomadas pelo diabólico, pelo tanto de brechas que essas pessoas foram abrindo na sua vida para que o diabólico crescesse. Isso nos acontece, minha gente, através de coisas muito simples. Quando nós relativizamos um valor para nós, é um valor, aquilo é uma preciosidade para mim. Se a gente relativiza, aquilo provoca um estado de incoerência. E essa incoerência vai infelicitando a gente. Uma pessoa incoerente é uma pessoa infeliz, sim. A incoerência gera infelicidade. Sabe, minha gente, nós não sabemos quanto tempo a gente ainda tem para alcançar um resultado melhor. Por isso nós não podemos ficar adormecidos, nós não podemos ficar preguiçosos para correr atrás desse resultado que tanto nos interessa. Por que esse resultado tanto nos interessa? Porque é a partir dele que nós poderemos dizer que estamos satisfeitos ou não com a vida que a gente está vivendo. A avaliação, assim como na escola, a avaliação é uma oportunidade que o aluno e o mestre têm de saberem o que no processo está errado, o que não ficou bem apreendido, o que precisa ser retomado. Na nossa vida, esta mesma avaliação, ela nos dá a oportunidade de avançar, de ir além, de recomeçar,
de estabelecer uma ponte com essa virtude que nos espera. E o coração é essa voz interior que nos ajuda a fazer esse processo. Que o coração é o lugar onde Deus fala, por onde Deus fala. Já me condeno tanto pelos erros que na vida cometi, é eu dizendo para o meu coração, eu contando para ele isso, aquilo que ele já sabe. Mas de vez em quando é bom dizer o que o outro já sabe, porque é uma maneira que a gente tem de saber um pouco mais. Quanto mais a gente ensina, né? Quanto mais a gente tem a oportunidade de ensinar o outro, mais a gente aprende aquilo que a gente ensina. E quanto mais a gente partilha, mais a gente tem condições de mergulhar no mistério da nossa partilha. E conversar com esse coração é fundamental. Eu dar o meu tempo, né? Eu ter o tempo onde eu converso comigo, onde eu olho para mim sem receios, onde eu me olho sem as minhas máscaras. É a sua oportunidade, né? Essa que você tem todos os dias, de olhar-se sem receios e de dizer ao coração que você tem aí, recordá-lo que ele é a voz divina e que, portanto, ele precisa estar em perfeita harmonia com a voz de Deus. Como é que a gente cura um defeito? É quando a gente amoriza, coloca uma camada de amor nesse defeito. Não é que você vai amar o seu defeito, é que você vai tratar-se com misericórdia, com a mesma misericórdia que Jesus tratou Zaqueu. Você precisa aplicar-se essa misericórdia. Você também precisa olhar-se com misericórdia. Não é ter peninha de você, não é isso não, porque a misericórdia comporta justiça. É você ir lá, conserta o erro, dá um jeito de consertar o errado que você fez, e a partir daquele momento você não se permite mais a culpa, e você entra dentro de um contexto de reconstrução. Isso é misericórdia. Reparou o erro que fez e começa a tratar-se com respeito, expulsando a culpa e convocando o arrependimento. É assim que a gente pode superar uma fase difícil da vida. E depois de um tempo você olha para trás e fala: nossa, que bom que eu passei por aquilo, que bom que eu agi com sabedoria naquele momento, que bom que eu não me entreguei à traição, que bom que eu não me entreguei aos meus vícios. Porque a grande armadilha do diabo na nossa vida é essa, gente. É ele nos fazer, é ele nos trabalhar dentro de nós para que a gente se acostume com os nossos erros. Quanto mais acostumado o ser humano está com os seus erros, mais ele vai continuar errando. Ele não vai nem se acusar mais dos erros que comete. Isso é diabólico. O diabo vai recrutando pessoas ao longo pela vida assim, fazendo com que elas fiquem cada vez mais laxas, digamos assim, né? Que elas fiquem cada vez mais permissivas com os erros. Jesus não. Jesus não tem medo de pecador, mas Jesus enfrenta o pecador do jeito certo, fazendo com que aquele pecador tenha condições de olhar para o contexto dos seus erros, reconhecer o que de errado fez, procurar dar um jeito de consertar o que pode ser consertado e depois dar um passo na direção de um futuro melhor. O erro não pode ser visto como fora da perspectiva da virtude. Se eu erro, eu faço do meu erro um lugar de aprendizado. E quem sabe a partir de hoje você adquira um novo hábito de fazer a sua avaliação pessoal. Qual é a nota que você se atribui hoje no seu relacionamento com sua mãe, por exemplo? Com seu pai? Com seus amigos? Qual é a nota que você hoje atribui ao jeito como você trabalhou? Como você tratou as pessoas que passaram pela sua vida? Qual é a nota que você pode atribuir ao jeito como você escolheu ser gente?
Qual é a nota que você pode se dar? Na sua capacidade de amar, na sua capacidade de perdoar, na sua capacidade de ser irmão, de ser fraterno, de amar a vida. E você pode ter certeza que o resultado dessa avaliação, se levado a sério, ele pode fazer diferença na sua vida e na vida de quem está por perto. Porque o resultado que você chega, ainda que ele seja baixo, ele é um indicador para você poder ir além. Ele não é para você ficar reificado, parado, estacionado, desanimado, desesperançoso, não. Desesperado, não. Ele é um referencial para nortear o quanto que você ainda precisa caminhar, o quanto você ainda precisa se superar, o quanto você precisa ir adiante. Porque o grande desafio é esse: a gente saber, a gente não perder de vista o que ainda precisamos caminhar para a gente poder chegar mais longe. Para ir mais longe é que Deus nos projeta, para ir sempre mais longe, para a gente estar cada vez mais próximo do que Deus realmente imaginou para nós. Por isso que eu disse isso aqui no início do programa, e digo isso sempre: nós não podemos desistir de caminhar na direção das consequências do nosso batismo. Uma dessas consequências, minha gente, é justamente a gente ser capaz de reconhecer os nossos erros, de administrar o arrependimento, de querer o arrependimento ao invés da culpa. Talvez você esteja bem e feliz, é porque você não carregou a culpa. E você pode acreditar sim na restauração de Deus na sua história. Sabe por quê, minha gente? Porque não é raro, às vezes, na vida, a gente se autocondenar. E isso é uma atitude que não cabe para alguém que vive um processo em Deus. Eu gosto de dizer sempre isso. Na vida de alguém que está fazendo uma experiência verdadeira de Deus, não cabe culpa, só cabe arrependimento. Eu sou responsável por todos os dias olhar para mim ao final de tudo que foi vivido e me dar uma nota. Tá bom, hoje o Padre Fábio viveu, acertou, errou, vou dar nota 7 para ele hoje. Você faz isso também. Todo mundo se analisa. E se não faz, está errado, precisa fazer. Descubra aí os seus erros, seus acertos, e faça desses erros uma fonte de virtude, para avançar, para ir adiante, para conseguir alcançar um melhor resultado. Enfim, cada um administra a dor ao seu modo, com seus recursos, e quem tem Deus no coração tem mais facilidade de sair desse processo de culpa para entrar no território do arrependimento. É sempre muito difícil uma pessoa se recuperar quando ela não sai do território da culpa, quando ela não vai para o território do arrependimento. E é muito nobre quando nós somos capazes de nos arrepender dos erros cometidos. É tão bom quando na vida você sabe que você errou, mas aquele erro não vai te condenar, ele vai te ajudar a superar, a ir adiante, a avançar. Gosto de dizer isso sempre: nós não temos o direito de nivelar por baixo. Deus quer coisas grandes para todos nós. Deus quer que a gente esteja cada vez mais feliz e satisfeito com todas as cargas que são próprias da nossa vida, com todas as lutas que nós precisamos lutar, mas buscando essa melhor parte, porque nós merecemos, minha gente. Por mais que a gente erre, por mais que a gente seja miserável, nós merecemos a vida, porque senão Deus não nos teria dado essa oportunidade. Sinta-se merecedor deste dom, e sentindo-se merecedor deste dom, administre-o cada vez mais. Seja cuidadoso com a vida, seja cuidadoso com tudo aquilo que faz parte da sua vida. Cuide de cada detalhe, e
na avaliação diária tenha a oportunidade de restabelecer sempre o seu compromisso com você. É o que nós desejamos do fundo do nosso coração, e que às vezes ficamos esquecidos. Às vezes a gente esquece do desejo, e que a voz desse coração esteja sempre pronta para nos indicar o melhor caminho. E é isso que eu desejo, que hoje Deus tenha a oportunidade de entrar na sua casa, na sua vida, e mudar todas as estruturas do seu coração que precisam ser modificadas. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo,